Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder entrar mais uma vez na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. É bom sempre aprender coisas novas sobre a palavra de Deus, pois é esta palavra que somos chamados a anunciar em comunidade como discípulos do Senhor. E claro, para crescermos no conhecimento desta palavra, quero fazer um convite a você para interagir nas nossas redes sociais através do @Família dos Devotos. E lá nós deixamos mais um quiz para que você possa participar. E hoje a pergunta é o seguinte: nós vamos lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, tem um espacinho lá, eu nada seria. A, sabedoria. B, fé. C, amor. Olha a pergunta. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, eu nada seria. Deixe a sua resposta e lá no final do nosso programa nós vamos passar na nossa rede social e deixar a resposta correta para que você conheça um pouco mais sobre este tema. E agora quero fazer um convite a você que está nos acompanhando aqui no programa Jornada Bíblica, a nos colocarmos juntos em oração, pedindo que Deus, através do seu Espírito, ilumine o que iremos estudar. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido. Te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Com os nossos corações preparados, vamos dar início a mais uma jornada. Aliás, continuando o caminho que estamos fazendo desde semana passada na carta de São Paulo aos Efésios. E o convidado que tem nos ajudado a fazer este caminho, percorrer esta jornada, é o professor Luciano, ele que é formado em Teologia Bíblica e a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa com grande alegria. Seja bem-vindo entre nós, Luciano. Olá, Padre Rodrigo. É uma alegria muito grande poder estar aqui para darmos continuidade a essa jornada bíblica, nos debruçando sobre o livro de Efésios. Luciano, na semana passada você trouxe muitas coisas sobre este importante livro. Até nos alertava que poderíamos ficar um pouquinho frustrados quando você desse para nós a resposta, quando eu perguntei onde Paulo estava quando escreveu esta carta. E você fez toda uma explicação, um roteiro para nos mostrar que estudos recentes nos ajudam a perceber que esta carta pertence a um conjunto de cartas que leva o nome de Paulo, mas que possivelmente não tenha sido o apóstolo que escreveu. Para a gente dar continuidade, então, a esse nosso estudo, a nossa primeira pergunta aqui hoje é esta: como é que o apóstolo Paulo comunica, então, a história do Evangelho a partir deste documento? Muito bem, nós podemos fazer uma abordagem onde nós vamos apresentar, então, essa carta, onde ela é dividida em duas partes. Nós podemos dizer que tem uma pequena introdução, logo lá no capítulo 1, nos versículos 1 a 2, e depois nós temos toda uma parte doutrinal dentro dessa carta. Então, ela é dividida, vamos dizer assim, no meio, o capítulo 1 ao capítulo 3, onde vai lá trazer toda uma parte teológica e doutrinal sobre o projeto salvador, sobre o mistério de Deus, que é realizado no Filho, em Jesus Cristo. E depois uma segunda parte, onde vai dizer que aí nós trazemos toda uma exortação de Paulo
sobre como viver e como dinamizar a vida cristã. Então, numa primeira parte, nós escutamos toda essa parte teológica e na segunda parte, como colocar em prática. Então, na primeira parte, que está dividida, seria ali do capítulo 1, do versículo 3 até o capítulo 3, versículo 21, estaria apresentando o mistério de Cristo que é soberano, aquele Cristo cósmico, ressuscitado, o eclesial. E na segunda parte, no capítulo 4 até no final, a vida cristã na prática. Como é que esse que é o convertido, como que essa pessoa que se converteu vai colocar em prática, portanto, todos aqueles ensinamentos que vêm ali no começo. Então, Paulo ele vai utilizar ali sempre a palavra, dependendo da tradução que você está utilizando, portanto, ou assim, em algumas traduções. Então, esse portanto é como um elo vital entre as duas partes, entre a primeira parte e a segunda, indicando aí, então, a transição da teologia para a prática. Tá? Então, esse portanto, como nós vemos, é como prisioneiro do Senhor, ele vai dizer, rogo-vos que andeis no modo digno da vocação que fosse chamado. Então, ele vai nos dizer isso lá no capítulo 4. Então, aqui ele está essencialmente dizendo, dado tudo que eu expliquei lá na primeira parte da carta, sobre a glória e sobre a graça de Deus, agora, assim que vocês devem viver. Então a carta seria dividida e toda essa transmissão dele seria dessas duas formas. Aquilo que eu aprendi, eu devo colocar em prática. É bem interessante que a carta ela tem um estilo próprio, e você já dizia isso, né? Que é muito próprio dos livros bíblicos, cada um ter o seu gênero, a sua forma, né, de ter sido redigido. Mas nós encontramos esta carta poema. Né? E por que então Paulo utiliza-se, né, desta forma de comunicação, de escrita na sua pregação? Muito bem, então, Padre Rodrigo, pergunta boa. E nós podemos dizer que a forma com que a carta ela está constituída, a forma com que ela foi escrita, ela pode ser dividida em duas partes. Tá? A primeira parte, que vai aí até o capítulo 3, do capítulo 1 ao capítulo 3. E essa primeira parte, ela é doutrinal. Ela apresenta o projeto salvador, o mistério de Deus, que é realizado no Filho, em Jesus Cristo. E a segunda parte ela é marcada pela exortação sobre como viver, como dinamizar a vida cristã. Então, se na primeira parte nos apresenta como Deus age dentro da história, e esse apresentar de Deus dentro da história vai ser transmitido aqui nessa forma de uma poesia, a segunda parte vai ser colocado para a prática de vida desse que é o crente, desse que se converteu, onde aquilo que nós aprendemos, nós devemos agora, portanto, colocar em prática. Então a carta ela tem uma divisão onde nós temos um portanto, dependendo da tradução que a gente está utilizando, e que vai ligar, esse portanto nos liga do capítulo 3, nos ligando com o capítulo que vem depois, nos dizendo, olha, tudo isso que eu ensinei, tudo isso que eu apresentei até aqui sobre esse Deus que entra na história, a partir daqui, agora é que vocês devem, portanto, colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, esse poema que é trazido aqui para nós nessa carta é típico dos poemas que nós encontramos no Antigo Testamento. No próprio livro do Gênesis vai ser apresentado isso. Então, nessa primeira metade, o autor ele se concentra nos fundamentos teológicos e doutrinais da fé cristã. E vai fazer isso a partir desse poema, explorando temas como a eleição, a redenção, esse Deus que vem para nos salvar, a reconciliação, um Deus que nos reconcilia, e também a união dos crentes em Cristo, não importando qual seja a raça, não importando qual seja o credo, não importando de onde você vem. Então o autor aqui ele vem destacando a riqueza das bênçãos espirituais em Cristo e a grandiosidade do plano de Deus para a igreja. E isso é feito, portanto, a partir desse grande poema que é apresentado. Bem interessante isso que você nos traz, Luciano. E agora a carta, ela encerra, né, uma parte. Você dizia que nós podemos dividir aí duas partes. E como então esta primeira parte é concluída? Muito bem, dentro dessa primeira parte, o interessante nós notarmos que ele vai fazer uma distinção muito grande aí entre quem é Deus, tá? E apresentando um Deus que é Pai, tá? E esse que é Pai é frequentemente referido como o arquiteto do plano da salvação, é aquele que arquiteta tudo.
Ele vai falar de um Deus que é filho, então ele vai destacar qual o papel central de Cristo na redenção do ser humano, mas também vai trazer um Deus que é Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui ele é apresentado, portanto, como o selo da promessa e a garantia da nossa herança. É ele quem habita nos crentes, é ele quem nos capacita. Portanto, não é nossa força que vai agir, mas é a força de Deus que vai agir em nós, que vai nos despertar, portanto, para essa esperança de conceder o dom do Espírito Santo na nossa própria vida, nessa nossa experimentação. E a carta vai terminar, então, falando que o autor ele vai trazer aqui para nós, destacando que a morte de Jesus é que foi o ato unificador entre judeus e gentios. É graças à morte e ressurreição de Jesus que agora, portanto, ele vai unir todas as pessoas em Cristo, portanto. Então, Paulo explica que Jesus é a nossa paz, pois unido os dois grupos agora, esses grupos dos judeus, Jesus representando o próprio judaísmo, e esses que agora vêm aí, portanto, do helenismo, todos esses agora são restituídos, são resgatados, ou seja, é abolido aquela separação que existia. Então, portanto, a cruz de Cristo é isso que nos une. Que coisa boa! Na cruz de Cristo está, então, a unidade de toda a igreja que é discípula e missionária de Cristo. Luciano, nosso papo está bom, mas o tempo ele vai ficando apertado com tantas coisas boas que temos para conhecer. Mas na próxima semana nós vamos continuar aqui estudando, entendendo esta carta tão importante das Sagradas Escrituras, que é a carta de Paulo à comunidade de Efésios. E quero fazer um convite a você para visitar a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você terá a oportunidade de curtir, comentar e também compartilhar o nosso programa com outras pessoas, porque aqui nós queremos juntos conhecer ainda mais a Palavra de Deus.